Muito bem. Márcio, estou aqui então com a sua mensagem, tá? Você me mandou uma mensagem dizendo assim, ó, tá aumentar. Bom dia, me chamo Márcio, sou de Pedreira, São Paulo. Vi uma mensagem sua no grupo do Facebook ajudando um membro. Queria ver se você poderia me ajudar também. Preciso analisar o tempo de atendimento ao cliente em horas, mas só considerar as horas trabalhadas. Portanto, preciso subtrair o horário final do inicial, ou seja, das 7 às 17, de segunda a sexta. Não calcular sábado e domingo. Segunda a sexta, igual não calcular das 17 até as 5 do outro dia. Então, pelo que a gente até conversou, inclusive, né, em outras mensagens, se sobrasse um saldo de tempo, por exemplo, na sexta-feira, teria que acrescer ao saldo remanescente, né, inicial lá na segunda-feira, tá? Então vamos colocar a mão na massa aqui. Vou deixar de lado aqui a sua planilha, tá bom? Aliás, a planilha não, né? A sua mensagem, vou deixar de lado aqui. E nós vamos fazer uma estrutura. A gente precisa criar condições aqui para que essa sua solicitação ela seja atendida. Vamos fazer aqui, ó, eu vou deixar essas duas colunas livres aqui, tá bom? Porque nós vamos usá-las como condicionais, tá bom? E eu vou colocar aqui data barra hora inicial, opa, inicial, e aqui data barra hora final. Simples assim. Dá uma ajustada aqui. Pronto, ajustei aqui. E eu vou colocar o tempo aqui, ó. Tempo. Então vamos imaginar, por exemplo, hoje, sexta-feira, às 16h50. Tá? Essa foi a data e hora inicial aí do seu faturamento. E o final foi exatamente no dia 13, segunda-feira, às 7 horas e 10 minutos. Então, às 7h10, ou seja, 10 minutos depois que iniciou o expediente. Se eu for fazer simplesmente o tempo um menos o outro, olha quanto que vai dar. Este menos este. Vai dar aqui um valor aqui até em números. Seleciono essa coluna. Formatar célula. Venho aqui em hora. Escolho esta opção. E vai dar aí 62 horas. 62 horas e 20 minutos. E não é isso que a gente quer, né? Não é realmente isso que a gente quer. Como que a gente faz para contornar essa situação? Vou abrir uma outra coluna aqui, tá? Só como exemplo, tá bom? E aqui é o tempo calculado, é o tempo que a gente vai fazer. Tem que, no final das contas, dar 20 minutos, né? Tem que dar 20 minutos, então... calculado, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Mas antes de nós fazermos os cálculos, nós precisamos criar... Lembra que eu deixei essas duas colunas aqui como condicionais? E como é que eu resolvo isso? Eu vou colocar duas fórmulas aqui para identificar se é uma sexta-feira ou se é uma segunda-feira. Tá bom? Então, a primeira vai ser assim, ó, igual dia da semana, tá? E aí eu simplesmente seleciono aqui a minha data e hora inicial. Perceba ali, ó, que ele trouxe o número 6 aqui. Tá vendo? Ó? Trouxe o número 6. Por quê? Porque 6 é sexta-feira. Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui para... Vou colocar aqui a I e a F. Né? Aliás, DI e DF, que é dia inicial e dia final. Tá? Só para a gente contextualizar aqui. Depois a gente vai esconder tudo isso. Você vai ver como é que vai ficar bem legal. E agora aqui, ó, o meu dia final, o meu DF, eu vou fazer a mesma coisa. Igual dia da semana. E vou pegar aqui, ó, o meu dia final aqui. Então perceba que nós temos um padrão aqui. Tá? Se for uma sexta-feira, vai ser
o número 6. Se for uma segunda-feira, vai ser o número 2. Então, já criamos uma condição aqui, tá? Tempo calculado. O que nós precisamos fazer agora aí para conseguir extrair estas informações? Nós precisamos criar mais uma outra condição aqui, ó, nessas 4 colunas aqui, tá? Que seria o quê? Eu vou extrair exatamente a data e depois a data inicial, tá? Mas a data mesmo, né? 10/9/2021 e depois a data final aí, que no caso seria 13 de setembro de 2021, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui então, novamente, DI, DF, que é só para a gente se localizar, entender do que se trata. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou fazer aqui uma fórmula chamada extrair texto. O que seria extrair texto? Eu vou extrair um determinado texto, né, de uma célula. E eu vou extrair o texto somente esta informação aqui, ó, sem considerar aqui, ó, as horas. Eu só quero aqui, ó, 10/9/2021, sem considerar o texto. E também vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só vou querer aqui, ó, 13/9, sem considerar aqui a minha hora. Só quero esse texto aqui, tá bom? Então, ó, igual. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a palavra texto, tá? Vou abrir o parêntese e aí vou colocar aqui, ó, extrair texto. Eu vou extrair o texto da onde? Da minha data inicial aqui, ó, certo? Da minha data inicial. Ponto e vírgula. Aqui vem dizendo o seguinte: número inicial. O que seria esse número inicial? Qual é o primeiro caractere que eu quero extrair? É exatamente o primeiro aqui, esse 1 aqui, ó. 1, depois vem o 0, depois vem a barra, vem e assim por diante. Então, é o primeiro caractere. Então, eu vou colocar aqui número 1, ponto e vírgula, e aqui vem dizendo quantos caracteres eu quero extrair. Então, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Tá certo? Vai fazer sentido para você daqui a pouco. Então, exatamente, este texto aqui, ó, tem 10 caracteres. Então, eu vou escrever aqui 10. Vou fechar o parêntese, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o formato do texto. Em que formato que eu quero que ele fique? Eu vou abrir aspas, eu vou colocar DD barra MM barra AAA, 4 vezes. E fecho as aspas. E fecho o parêntese. Então, a estrutura da fórmula é essa, tá bom? Então, vamos lá. Dou Enter. Olha lá, ele trouxe somente a data. Aí você vai me perguntar, Rogério, mas por que você fez tudo isso só para extrair? Lembrando que nós estamos criando condições. Faz-se necessário criar condições para a gente gerar lá, né, o nosso tempo calculado, tá bom? Agora nós vamos no nosso dia final. No nosso dia final é só clicar e arrastar para o lado aqui, porque ele já vai pegar aqui, ó, exatamente aqui, ó. Então é só clicar e arrastar para o lado. Pronto, vamos centralizar bonitinho aqui para ficar bem legal o nosso controle. O que é que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa o nosso limite, né, de horas aqui, né? Então, é o nosso limite final, então, LF, e o nosso limite inicial, que é LI. Que seria esses limites, né? Vou até centralizar aqui bonitinho. Também vou formatar isso aqui como hora também, né? Para ficar bem legal, bem bacana. O que seriam esses limites? Esses limites seriam, por exemplo, 17 horas. E aqui seria 7 horas. Eu vou tirar esses últimos 2 zeros aqui, ó. Selecionar aqui. Formatar. Vou vir aqui ó, em personalizado. Aliás, aqui em hora, né? E vou escolher esta opção aqui, ó. Ok, pronto. Eu quero que fique assim.
ainda não está muito bom, vamos novamente aqui. Ó, tem que colocar um Hzinho aqui, ó. Um Hzinho e tirar esses arroba aqui. Enfim, tem que ficar assim, ó. Hora, hora, 2 pontos, minutos, minutos. Isso, tem que ficar exatamente dessa forma. Legal. Nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos criar novamente aqui um parâmetro. Vou colocar aqui, ó. Parâmetro inicial. Então, eu vou colocar PI. E o parâmetro final, PF. Tá? Centralizar aqui bonitinho também, novamente. E ó, aqui, vou fazer o seguinte. Vou criar uma fórmula de concatenar. O que seria? Eu vou concatenar esta informação aqui com esta informação. Vou concatenar esta informação com esta informação. Então, vamos lá. Parâmetro inicial, igual, eu quero o meu dia, e-comercial, abre parêntese, aperto uma vez a barra de espaço, fecho as aspas, e-comercial de novo, e eu vou pegar a minha hora inicial aqui. Simples assim. Tá bom? E nessa minha hora inicial, até esqueci de um detalhe aqui, ó. Antes de eu pegar a minha hora inicial, eu tenho que colocar uma fórmula novamente chamada texto. E aí eu venho aqui na fórmula texto, e eu venho aqui e pego a minha hora inicial. Ela está escondidinha aqui, ó, mas peguei aqui. Ponto e vírgula, abre aspas, hora, hora, minuto, minuto. Desta forma. E fecho parênteses. Dou um Enter. Tá ali, ó. Né? Vou fazer agora a mesma coisa aqui, ó. Agora para o parâmetro final. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Para o parâmetro final. Igual, eu vou pegar exatamente o quê? A minha data final aqui, ó. Ponto e vírgula. Abre aspas. Aperta uma vez a tecla de espaço. Fecha as aspas. E-comercial. Escreve a fórmula texto. E agora eu vou pegar agora o quê? Aqui a minha hora final aqui. Tá bom? Ponto e vírgula, abre aspas, 2 vezes a letra H, para ficar hora, hora, e 2 vezes a letra M aqui, entre essas duas letras aí, né? Os 2 pontos, não pode esquecer. Bom, fecha as aspas e fecha o parêntese, dá um Enter, ele vai ficar exatamente desta forma. Então, aqui nós criamos um parâmetro, tá? Por quê? Porque esse parâmetro, ele vai servir aqui de condição para nós calcularmos, né, exatamente da maneira como é necessário fazer. Muito bem, muito bem. Então, vamos agora fazer então o nosso tempo corretamente calculado. Então, nós temos vários parâmetros aqui que corroboram agora para nós fazermos o cálculo corretamente. Então, eu vou colocar aqui igual C, abre parêntese, E, abre parêntese. O que seria? Então, se aqui for igual a 6, ponto e vírgula, e aqui for igual a 2, fecha parêntese, ponto e vírgula, o que eu quero? Eu quero que, abre parêntese, faça a soma, né? Eu quero que faça exatamente a soma do quê? Eu quero que faça a soma da minha hora final aqui, ó, menos o meu saldo de horas aqui, ó, a hora que eu iniciei aqui. Fecho parêntese, mais, abre parêntese, a minha hora final aqui, ó, menos o meu parâmetro inicial aqui. Fecha parêntese. Ponto e vírgula. Se não for 6 e nem 2 ali, aí vai fazer o cálculo correto aqui. Vai fazer esse menos esse mesmo, tá? Ele só precisa fazer este cálculo
se finalizar a semana na sexta-feira aqui e depois você terminar o trabalho na segunda-feira, tá bom? Fecha o parêntese, dá um Enter e tá lá. Ah, mas não deu certo. Deu certo sim. Nós vamos selecionar aqui, ó, toda essa coluna, botão direito do mouse, formatar células, vimos aqui em hora, pegamos escolhemos exatamente esta opção, dá um OK. Opa, parece que ainda não deu certo ainda, peraí, só um pouquinho. Se não deu certo, vou pegar aqui, ó. Agora vai fazer sentido. Opa, agora sim, ó. 20 minutos. Tá vendo? 20 minutos, tá? Então, olha só, vamos comparar aqui, ó. Esse aqui, vou até pintar de amarelo, e esse aqui, eu vou pintar aqui de laranja, tá? São exatamente as mesmas coisas. Entretanto, este está somente subtraindo a hora final menos a hora inicial. Este aqui está levando em consideração uma série de condições e parâmetros para que possa ser calculado exatamente o tempo de 20 minutos, tá bom? Eu vou encaminhar essa planilha, tá bom? Aqui abaixo, tá? Vou encaminhar a planilha aqui abaixo, tá bom? Para que você possa fazer aí, né, os seus exercícios, tá bom? Espero que tenha ajudado aí na sua dúvida. E lembrando, se você gostou desse trabalho, realmente não é um trabalho muito fácil, até para mim aqui tive que ficar pensando aqui um tempão como é que seria feito, né? Se você gostou desse trabalho, considera fazer uma contribuição para mim, tá bom? Eu vou deixar aqui para mim, aqui abaixo também, a chave Pix, tá bom? O valor é o que você quiser, é o que o coração determinar, tá bom? Se você não quiser contribuir, também não tem problema, tá bom? O importante é que você leve em consideração que esse trabalho foi bem pensado, foi bem analisado para entregar da melhor forma possível aí a solução que você precisava para sua necessidade. Tá bom? Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até mais.